Olá, caro aluno, bem-vindo à aula semipresencial de metodologia do trabalho científico. A aula de hoje possui o objetivo de discutirmos e aprendermos como realizar busca de fontes bibliográficas para podermos utilizar nas produções dos nossos trabalhos acadêmicos, artigos científicos ou outros textos que a gente venha a ser convidado a desenvolver. A ideia é que após essa aula você esteja apto a realizar a busca de forma sistemática e mais metodológica possível, possibilitando assim encontrar um material bibliográfico adequado à produção do seu texto, né? A gente que é professor, muitas vezes a gente escuta do aluno a seguinte frase: professor, não existe nada publicado a respeito do tema que estou desenvolvendo. Ou então, às vezes, o aluno fala: professor, eu fui realizar uma busca para desenvolver o meu TCC, só que eu encontrei 10 mil respostas. E aí eu fui abrindo um por um, nenhuma resposta tinha nada a ver com o que eu queria. Fiquei o dia inteiro envolvido nisso, e aí eu cansei e larguei de mão. Bem, essas duas afirmativas, né, tanto de encontrar coisas demais e às vezes o aluno falar que não encontrou nada a respeito do TCC, e às vezes o TCC dele é de um assunto até amplamente discutido, essas indagações sugerem que o aluno não saiba buscar, né? Então essas falas são indicativas de que o processo de busca está errado. Bem, então, esse é o objetivo dessa aula: discutir como vamos realizar a busca de artigos científicos na internet. Antes do início da realização da busca, uma coisa é muito importante. É necessário que sabemos o que realmente nós pretendemos buscar, né? Às vezes você sabe que necessita desenvolver um trabalho científico, uma pesquisa, mas você não sabe nem a respeito do que você quer discutir, qual é o objetivo do seu trabalho. Então, antes de ir para o computador, estar de frente para a internet para realizar a busca, é necessário que antes você pense, discuta com seu grupo ou com seu orientador qual será o tema do seu trabalho e que objetivo você quer com este trabalho. Por quê? Porque para realizar a busca é necessário antes que a gente identifique as variáveis ou as palavras-chave que identificam o meu tema para que eu possa realizar a busca. No entanto, muitas vezes a gente não sabe nem qual é o nosso tema. Então eu vou buscar o quê? Né? Então, logicamente, antes de realizar a busca, eu preciso saber qual será o tema de minha pesquisa. E um tema redondinho, um tema bacana, ele geralmente tem dentro do tema 3 variáveis. E com essas variáveis eu vou trabalhar, né? Então, o primeiro passo antes da busca é identificar os descritores de busca da pesquisa. Por exemplo, pretendo estudar ou desenvolver um texto ou desenvolver um artigo no qual o meu objetivo é identificar o perfil nutricional de idosos saudáveis residentes em uma instituição de longa permanência. Ora, eu tenho agora o tema muito bem definido. Eu quero identificar perfil nutricional de idosos, mas não é de qualquer idoso, são os residentes em instituição de longa permanência, antigamente chamados de instituições asilares, né? Deste tema que a gente verifica aqui, eu consigo extrair 3 variáveis: perfil nutricional, idosos
poderia ser idosos saudáveis, né? E a instituição de longa permanência. Bem, de posse dessas 3 variáveis agora, já dá para se pensar na realização de uma busca, né? O segundo passo, além de identificar essas 3 variáveis, é importante que a gente venha identificar os sinônimos dessas 3 variáveis, que facilitará a busca, né? Por quê? Enquanto um autor poderá ter publicado seu trabalho utilizando a variável perfil nutricional, um outro pesquisador pode ter publicado um trabalho muito próximo ao que você pretende fazer, mas utilizando a variável alimentação. E se as suas buscas são todas realizadas só com perfil nutricional, você perde aquele artigo que utiliza a palavra-chave alimentação, e ele seria muito interessante para o seu trabalho. Então, neste exemplo aqui, nós fizemos um apanhado e eu criei um quadro com as variáveis lá do meu tema e os possíveis sinônimos delas. Não encontrei assim sinônimo para idoso, né? Porque velho não se usa mais. Senil, eu acredito que a gente não encontre pesquisa com essa palavra. Talvez poderíamos colocar aqui como sinônimo de idoso a palavra senil. Bem, resgatando. Primeiro passo, eu tenho que saber com o que eu vou trabalhar, que texto que eu vou desenvolver. Segundo passo, dentro do meu tema, do meu objetivo de trabalho, eu devo selecionar, extrair as variáveis que representam o meu tema. Próximo passo é encontrar os sinônimos dessas variáveis. E aí sim eu poderei realizar a busca, né? Bem, então o segundo passo desse processo de busca é identificar em quais locais serão realizadas as buscas. Existem bibliotecas, existem sites de organizações, né? Existe organizações como IBGE, Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde. Então eu preciso identificar esses locais onde estão indexados esses artigos, que será o local onde será realizada a busca. Bem, no entanto, este tema, que é identificar os locais onde serão realizada a busca, a gente vai abordar mais tarde, em outra aula. Hoje, nesta teleaula, nós vamos nos ater apenas ao critério de busca e de seleção dos artigos. Ok? Bem, agora, a busca propriamente dita, uma vez que eu tenho identificado as palavras. Uma coisa é importante a gente dizer também. A maioria dos artigos publicados, principalmente artigos com níveis de evidência maiores, artigos com maior peso, indexado em revistas com a qualificação melhor, geralmente eles são em inglês. Então, muitas vezes, além de identificar os sinônimos das variáveis do estudo, talvez venha a ser necessário também que eu traduza essas variáveis para o inglês. Porque pode ser que, se eu faço uma busca, por exemplo, no Medline, com palavras em português, eu não encontre nada. E com essas mesmas palavras traduzidas para o português, eu possa encontrar, então, um monte de artigos. Por quê? Porque os artigos são, em geral, produzidos na língua inglesa, que é a língua universal, digamos aí, da ciência, né? Agora, a busca propriamente dita. Tenho identificado as variáveis, posso trabalhar com as variáveis em inglês.
Aí eu vou realizar a busca. Vou identificar os locais onde vou realizar a busca, que a gente ainda vai discutir, né? E de posse desses descritores de busca, você deverá iniciar a busca realizando uma combinação de 3 descritores, né? Isso fará com que você encontre artigos com tema muito próximo ao seu, mais justo ao que você quer trabalhar. Portanto, esses artigos que você encontra através de uma busca de 3 descritores passam a ser os artigos chaves do seu trabalho, que lhe darão uma maior sustentação bibliográfica. Por quê? Porque ao realizar a busca, você fez uma combinação de 3 variáveis. Se você fez uma combinação de 3 variáveis, isso significa o quê? Que tudo que você encontrar será muito próximo ao seu, porque vai estar falando das suas 3 variáveis, né? No entanto, quando você faz uma busca utilizando 3 variáveis, você poderá encontrar poucos artigos, ou pode ser que até não encontre nenhum. Encontrando pouco, não tem problema nenhum, é melhor, porque o que você encontrar vai ter muito a ver com o que você pretende trabalhar. Então vamos fazer uma prática, né? Eu vou entrar aqui no site da Cielo, e aí então, dentro do site da Cielo, eu vou buscar, eu vou fazer uma busca utilizando 3 variáveis. 3 variáveis que tem a ver aí com esse exemplo que a gente já estava dando, né? Então, por exemplo, vou usar nesta janela aqui a palavra idoso. Nesta outra janela, vamos pôr nutrição. E na terceira janela, eu vou colocar instituição. Veja que eu usei 3 palavras-chave já anteriormente pensada, né? Já anteriormente separada. E aí, então, aqui eu vou fazer a busca. Pesquisa. E, opa, o resultado não deu muito certo. Vamos tentar repetir essa busca. Me parece que o site da Cielo não está bacana hoje. Realmente, vamos tentar, deixa eu dar uma atualizada no site, e aí a gente tenta novamente. Então vamos tentar, por exemplo, idoso, nutrição e instituição. Não era isso? Instituição. E aí eu coloco para buscar. O site da Cielo não está funcionando. Não estamos conseguindo encontrar essas palavras. Eu vou só fazer uma última tentativa, que está dando erro. Idoso. Fiquei nervoso e esqueci as palavras. A nutrição e instituição. Deixa eu buscar. Opa, agora eu encontrei, né? Teleaula tem dessas coisas. Olha, vejam, eu encontrei 9 referências. Estão elas aqui. Olham só, aqui são as 9 referências. É muito pouco, né? Em comparado, se eu as buscas que a gente faz lá no Google, geralmente vem 10 mil, 100 mil respostas. Mas são poucos artigos, mas no entanto que têm uma relação muito direta ao que eu pretendo trabalhar. Por exemplo, esse segundo artigo. Antropometria de idosos residentes em instituições geriátricas. Idosos, instituições, antropometria, que são as medidas que aferem justamente as questões nutricionais. Olha esse. Avaliação nutricional de idosos em uma instituição por diferentes instrumentos, né? O outro, descrição da dinâmica de alimentação de idosas institucionalizadas. Bem, vejam, através dessa busca
que eu utilizei 3 palavras-chave, eu encontrei 9 artigos que vai estar muito próximo ao que eu pretendo utilizar, né? Bem, além disso, posteriormente, eu vou continuando a realização da busca com outras combinações. E aí eu vou trocando. Eu não fiz um quadro com as palavras, com os descritores de busca e os seus sinônimos. Então eu vou usando a combinação dessas palavras. Quando esgotada a combinação entre 3 descritores, aí então eu posso ser menos criterioso e aceitar uma busca com combinação, por exemplo, de 2 palavras. Às vezes, conforme for a temática, eu utilizo 3 descritores, eu consigo encontrar muito pouca coisa. Aí eu utilizo agora 2 palavras, eu já consigo encontrar, mais artigos, né? Agora, uma observação. Quando realizamos a busca com 2 palavras, a gente vai encontrar muito mais respostas, muito mais referências. E aí eu vou ter que fazer toda uma checagem de tudo que eu encontrei, né? Porque quanto menor a combinação de palavras, maior vai ser o número de referência. E, consequentemente, haverá um aumento no número de artigos que não tenham relação aí com o seu trabalho. Bem, então vamos também fazer uma experiência aqui, buscando através agora de, fazendo a combinação de 2 palavras apenas, para ver quantos artigos eu posso encontrar. Vamos colocar lá de novo, idoso e instituição. E aí eu passo para a busca. Poxa vida. Ai, ai. Vamos lá. Se deu certo aquela vez, irá dar agora também. Essa é a lei de Murphy, né? Na hora que a gente precisa, a gente não consegue. Pesquisa de artigo. Então vamos pular. Idoso e instituição. Figa para dar certo? Não deu. A figa não adiantou muito. Vou digitar novamente Cielo aqui. Ok. Vou fazer uma busca aqui em português. Poxa. Vamos tentar. Idoso e instituição. Pesquisar. Ah, deu certo. Olha, agora, antes tinham achado 9 artigos. Agora eu achei 92 artigos. Bem, é um processo válido e bacana, né? Uma vez que aqueles 9 artigos encontrados possivelmente são poucos artigos para fundamentar a minha pesquisa. Então, eu fazendo a busca com a combinação de 2, eu consigo, de repente, achar mais artigos. Mas aqui, então, eu vou ter que fazer uma leitura crítica e reflexiva aí dos títulos para identificar o que tem a ver aí com o meu trabalho, né? Bem, o que acontece muitas vezes é que, ao fazer a busca, você usa só um descritor e utiliza lá, sei lá, idoso. Aí tudo que tem idoso, que fale de idoso, você vai encontrar. E começar dessa forma é um processo muito cansativo. Né? Por quê? Porque você encontra 10.000 artigos e muito provavelmente o primeiro artigo que você pode utilizar é o 500. Você não vai chegar nele nunca abrindo um por um. Né? Por isso que é importante a gente utilizar esses critérios de busca. Bem, então, gente, após realizada a busca, é necessário, então, a gente fazer um critério de seleção ou inclusão
dos artigos que realmente serão utilizados na minha pesquisa ou no trabalho que eu estou desenvolvendo. Vejam, nós encontramos ali 92 artigos. Será que todos dão para ser utilizados como referências nessa produção minha? Não. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou gerei um critério de busca com as variáveis e as combinações delas. Encontrei alguns artigos. E aí agora eu vou o quê? Fazer uma leitura dos títulos desses artigos. E selecionar os artigos pelos títulos. Opa, apesar de eu ter feito a busca com as variáveis, esse título não me interessa, não tem relação com o meu trabalho. E aí eu vou e elimino. Uma vez identificado ou selecionado pelos títulos os artigos que eu vou trabalhar, eu faço agora o quê? Uma leitura crítica e reflexiva dos resumos desses artigos, que são textos bem menores do que o artigo na íntegra. Através da leitura dos resumos, eu posso avaliar a metodologia do trabalho, eu posso identificar o objetivo do trabalho, os resultados e a conclusão que aquela pessoa, aquele grupo de pesquisador tirou. Então, através do resumo, eu também poderei identificar artigos que talvez pelo título parecia ser interessante, mas que ao ler o resumo eu vejo que não é interessante, que não deva ser utilizado. E assim eu consigo eliminar outros artigos que não podem ser até interessantes, mas que não interessam aí para o meu trabalho. E por último, então, aí eu faço a leitura do artigo que eu selecionei, né? Eu vou ler, então, desde a introdução até os resultados. Com essa leitura, eu vou adquirindo conhecimento, afinidade com o tema, e vou selecionando informações que eu utilizarei no meu trabalho, né? Bem, então, através da leitura desses artigos, é interessante que a gente bote em prática o que a gente já aprendeu, que são os fichamentos, né? Então, selecionei os artigos e faço fichas deles. Fichas através de resumos, fichas através de seleção de fragmentos ou de citações que eu possa reproduzir no meu trabalho. E aí, a gente seguindo este método criterioso de seleção dos artigos, classificação dos artigos, eu conseguirei desenvolver a minha pesquisa de uma forma metodológica, conseguirei achar os artigos sem muito estresse ou cansaço. Portanto, só para revisar a aula e para a gente identificar, se entender o passo a passo, primeiro, antes de mais nada, eu preciso saber o que eu vou escrever. O meu texto é a respeito do quê? E eu identifico as variáveis que eu vou trabalhar nessa minha produção. Identificadas as variáveis, eu o quê? Eu encontro sinônimo dessas variáveis, para que eu possa encontrar o maior número de artigos possível que fale a respeito do meu tema. Depois eu faço o quê? Eu faço uma busca na internet utilizando a combinação de 3 variáveis. Repito a busca utilizando a combinação de outras 3 variáveis. Esgotadas as combinações, aí eu posso, se necessário, abrir mão de uma variável e fazer uma busca com 2 variáveis, ou até mesmo com uma variável, se for o caso. Identificado o número de artigos que eu posso utilizar como referência no meu trabalho, eu tenho que ter um critério de seleção desses artigos para ver quais realmente serão minhas referências. E aí o primeiro critério de seleção é através do quê? Da leitura dos títulos.
E aí, posteriormente, eu leio os resumos, que me darão total noção daquela produção ou daquele artigo. E em terceiro, então, eu leio o trabalho na íntegra, e a dica é que eu faça faço o fichamento desses artigos, para daí então me enveredar na escrita, na confecção do meu texto científico. Então é isso, espero ter colaborado e contribuído na forma na qual você passa agora a encontrar os seus artigos, lembrando sempre que este critério que você utilizou para a busca deve ser relatado na metodologia do seu trabalho ou do seu artigo. Então, lá na sua produção vai existir uma seção chamada de metodologia ou materiais e métodos, e da forma que você realizou a busca, selecionou os artigos, você vai ter que descrever lá na metodologia. Bem, na próxima aula nós vamos discutir então, ou conhecer, onde deve ser realizado essa busca, né? Quais são os locais, os endereços, as bibliotecas online que eu possa então realizar essa busca. Bem, mas até lá, vá treinando aí a busca nos locais que você conhece, e não esqueça, para terminar a aula, de realizar a atividade que está proposta aí nessa aula à distância. Muito obrigado, beijos no coração de todo mundo.